Muito bem, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de medidas elétricas, né? E nessa aula vamos falar um pouquinho sobre as redes de energia elétrica no nosso país, tá? Lembrando que no Brasil, né, é comum a entrega da energia em 60 Hz, né? Hertz é a frequência da nossa energia elétrica, da nossa energia com tensão alternada, ok? Depois vamos ver certinho o que é essa frequência, né? Bom, vamos entender um pouquinho como é que funciona essa cadeia de fornecimento, né? Essa produção, essa transmissão, essa distribuição de energia elétrica, né? Nós temos aqui a nossa imagem, você percebeu, eu tenho um ponto que é a produção, ou seja, a minha hidrelétrica, a minha termoelétrica, né? Que vai produzir a energia elétrica. Essa energia é produzida em torno de 13 mil volts, né? 13,8 mil volts. E após essa produção, eu tenho que passar essa energia por um transformador para elevar essa tensão, para que eu consiga transportar e eu tenho menos queda de tensão, né, nas linhas de transmissão. Então você pode ver que sai de uma tensão de 13,8 kV e vai para uma tensão aí de 138 a 500 mil volts nas linhas de transmissão, né? Então, lembrando que quanto mais diferença de potencial, mais eu consigo transmitir menos queda de tensão. Por isso que as linhas de transmissão é de altíssima tensão, né? Chegando no ponto, né, de distribuição, né, numa subestação, eu vou então rebaixar essa tensão para algo em torno de 13,2 mil volts, né, para mim poder então distribuir para os meus usuários, né, são as distribuição secundária, né, e lá nos usuários, é claro, né, ali próximo da tua casa, eu vou ter de novo rebaixar essa tensão para a tensão de uso, né, são os transformadores que tem nos postes, nas ruas aí, né, tá bom? No Brasil tem muitos tipos de redes elétricas, né? Quando falo de tensão, eu separei duas que são muito utilizadas, né? Que é a rede 220/127, né? É a rede que utiliza no Paraná, e a rede 380/220, que é a rede que utiliza em Santa Catarina, que é o meu estado aqui, né? Por que eu tenho então numa rede duas tensões, né? Como é que funciona isso? Rede 220/127, rede 380/220, né? Então vamos entender o que é isso. Bom, nós temos numa rede que nós chamamos de tensão de linha e tensão de fase, né? O que vem a ser a tensão de linha? Tensão de linha é a tensão que existe entre duas fases. E a tensão de fase é a tensão que existe entre a fase e o neutro, né? Então, se eu pegar, por exemplo, a rede 220/127 e medir a tensão entre duas fases, eu vou ver que vai dar 220. Se eu medir a tensão entre fase e neutro, vai dar 127. O mesmo ocorre com a rede 380/220, né? Ela também tem a tensão de linha e a tensão de fase. Nós podemos perceber que eu só vou ter tensão de linha em redes bifásicas ou trifásicas. Rede monofásica não tem tensão de linha. Do mesmo modo, eu só vou ter tensão de fase em redes que têm o neutro. Se eu tiver uma rede trifásica sem o neutro, eu não tenho a tensão de fase, só tenho tensão de linha. Beleza? Então, tensão de linha e tensão de fase. Por isso que, quando se fala na rede, fala nas duas tensões. Rede 220/127, rede 380/220. Ok? Tensão de linha e tensão de fase. Aqui nós temos um exemplo, né, só para a gente entender um pouquinho melhor como que funciona, né, essa questão da tensão de linha e tensão de fase. Então, eu tenho aqui um multímetro, né, com a manopla no voltímetro, né, para medir a tensão numa rede 220/127. E eu coloquei as ponteiras, né, em duas fases. Então, nesse caso, como é uma rede 220/127, se eu estou medindo fase a fase, eu tenho então a tensão de linha, e nesse caso seria então o 220 volts, ok? Aqui mais um exemplo, né? Eu tenho agora uma rede 380/220, né? E eu estou então com o meu multímetro, né, com as ponteiras numa fase e no neutro, né? Então eu estou medindo a tensão de fase, né? Que nessa rede 380/220, nessa forma que eu estou medindo, tensão de fase, vai dar 220, ok? Um conceito, né, muito utilizado nas redes alternadas é a frequência, né? Uma unidade, né? Ou seja, nós trabalhamos a frequência no Brasil de 60 Hz. Então, a unidade da frequência nossa é Hz.
O que vem a ser a frequência numa onda senoidal, num sistema de tensão alternada? A frequência é quantas vezes, quantos ciclos, né, essa onda senoidal, esse sinal senoidal faz em um segundo, né? O que é um ciclo? Um ciclo é esse sinal senoidal, cumprir o pico positivo e o negativo e voltar para o zero. Então ele sai do zero, faz o pico positivo, depois ele faz o pico negativo e volta para o zero. Isso se chama período. Nós vamos denotar período por T, ok? Então o T é um período do sinal senoidal. A frequência é quantos períodos esse sinal senoidal cumpre em um segundo. Então, para mim calcular a frequência de uma rede é bem simples, é só dividir 1 pelo período, né, daquele sinal senoidal, ok? Então, eu posso definir a frequência assim. Vamos fazer um exemplo para você entender como é que eu posso, então, descobrir, né, vamos dizer assim, qual é a frequência daquela rede elétrica, né, em função do período do sinal alternado, tá bom? Então aqui nós temos um exemplo, né? E nós vamos tentar, aplicando a nossa equação, saber qual que é a frequência desse sinal. Vamos determinar que o período desse sinal ele é 0,005 segundos, ok? Então o T, o período, ele é 0,005 segundos. Então a frequência desse sinal vai ser o quê? Vai ser o 1, né? Vamos colocar aqui, ó, o 1 dividido por 0,005, né? Isso vai dar 200 Hz, ok? 200 Hz, né? Vou reduzir aqui para você poder enxergar melhor. Não é isso aqui, é aqui. Então isso vai dar, né, os 200 Hz. Ok? Então é bem simples, né? Eu divido 1 pelo T, pelo período, né? O período sempre vai estar em segundos. Ou seja, nesse sinal senoidal, eu estou dizendo que ele vai cumprir 200 períodos em um segundo. Isso é frequência de uma rede elétrica, ok? Então a rede do Brasil é 60 Hz. Ela faz 60 né, ciclos em um segundo. Perfeito? Vamos aprender fazendo, né? Então, olha só, vamos colocar aqui um voltímetro, né? Que mede, para medir a tensão, e vamos colocar aqui do lado esquerdo as fases e o neutro de uma determinada rede. Vamos considerar inicialmente que essa rede ela é uma rede 380, 220, né? E eu vou então medir, né, a tensão entre fase e fase, né? Nesse caso, estou medindo a tensão de linha, portanto, vai dar no nosso voltímetro 380 volts, né? Vamos trocar a rede, colocar a rede agora uma rede de 220, 127 volts, né? E vamos medir então a tensão entre a fase e o neutro dessa rede. Estou medindo a tensão de fase, portanto, nesse caso, eu vou ler no meu voltímetro 127 volts, ok?